25 de fevereiro de 2026, às 21 horas, no plenário do Congresso dos Estados Unidos em Washington, Donald Trump sobe ao púlpito para o discurso mais assistido do calendário político americano, o Estado da União. Câmeras de todo o mundo apontadas para ele. Representantes, senadores, ministros, generais. E no centro de todo esse teatro de poder, uma frase que sacudiu os mercados globais ainda durante o discurso. Eles já desenvolveram mísseis que podem ameaçar a Europa e nossas bases no exterior. E estão trabalhando para construir mísseis que em breve vão alcançar os Estados Unidos da América. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um presidente americano anuncia ao vivo, em discurso oficial ao Congresso, que um país estrangeiro está há semanas ou meses de ter a capacidade de atacar o território continental dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo em que Trump falava, dois dos maiores porta-aviões do mundo estavam se movimentando em direção ao Irã. O USS Abraham Lincoln, com mais de 100 aeronaves a bordo, já estava posicionado no Mar da Arábia desde o final de janeiro. E o USS Gerald R. Ford, o maior navio de guerra já construído pela humanidade, foi fotografado cruzando o Estreito de Gibraltar nesta mesma semana, com destino ao Golfo Pérsico. Não é teatro. É a maior concentração de poder militar americano no Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003. E amanhã, enquanto você assiste a esse vídeo, diplomatas iranianos e americanos estão sentados em Genebra para uma rodada de negociações que pode ser a última antes de um conflito que vai redesenhar a geopolítica global, o preço do petróleo e, diretamente, o custo de vida no Brasil e no mundo. Mas aqui está o que o discurso de Trump e as manchetes da grande mídia estão cuidadosamente evitando mencionar. A AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas, não confirmou que o programa nuclear iraniano foi destruído. Imagens de satélite da empresa Planet Labs, analisadas pela Associated Press, mostram o Irã reconstruindo ativamente seus locais de produção de mísseis e realizando obras nos 3 sítios nucleares atacados em junho de 2025. O próprio vice-presidente J.D. Vance reconheceu que eliminar o arsenal nuclear seria o objetivo militar definitivo se esse for o caminho escolhido. Não é o passado que está sendo discutido, é o futuro, e isso nos traz ao que realmente está acontecendo. Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender o que levou o mundo até esse ponto. Antes de mergulharmos no que realmente está acontecendo, se você quer entender os bastidores da crise geopolítica mais perigosa de 2026, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai mudar completamente sua visão sobre esse conflito. E deixe um comentário nos dizendo: Trump vai atacar o Irã antes que esse mês de março termine? Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender como chegamos aqui e por que essa crise é diferente de tudo que vimos nos últimos 20 anos. Em abril de 2025, Trump enviou uma carta pessoal ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Não era um gesto de amizade, era um ultimato com prazo: 60 dias para o Irã chegar a um acordo nuclear, ou as consequências seriam militares. As negociações começaram no dia 12 de abril, em Omã. Primeira rodada: Muscat, capital de Omã. Segunda, Roma. Terceira, Muscat, de novo. O enviado especial americano Steve Witkoff liderava pelo lado do ZEWA, com o genro de Trump, Jared Kushner, envolvido nos bastidores. Do lado iraniano, o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi. As conversas eram descritas publicamente como construtivas. Em privado, fontes americanas descreviam os resultados como, citando textualmente, um nada, um vazio completo. O prazo de 60 dias expirou. E então, no dia 13 de junho de 2025, Israel atacou o Irã. A ofensiva israelense mirou líderes militares iranianos de alto escalão, cientistas nucleares e instalações estratégicas. Um dos feridos foi Ali Shamkhani, assessor político do próprio Khamenei e principal coordenador das negociações com os americanos. Em 21 de junho, os próprios Estados Unidos conduziram uma série de ataques contra os sítios nucleares iranianos. Trump anunciou ao mundo que o programa nuclear do Irã havia sido obliterado. Essa palavra, obliterado, voltou para assombrá-lo esta semana, porque imagens de satélite mostram o Irã reconstruindo.
E a AIEA, a principal autoridade nuclear do mundo, disse publicamente que não há evidências de que o programa tenha sido destruído de forma definitiva. O Irã insiste que seu programa é para fins civis, mas os dados de reconstrução acelerada dos sítios dizem algo diferente. As negociações foram suspensas indefinidamente após os ataques de junho, e o Irã não saiu das mesas de negociação sozinho. Saiu com a promessa de que, se fosse atacado novamente, os alvos seriam todas as bases militares americanas na região, onde dezenas de milhares de soldados americanos estão estacionados. Vamos às declarações. E vou começar com a mais incendiária. Trump disse ao Congresso americano em 25 de fevereiro de 2026, textualmente: "Estamos em negociações com eles. Eles querem fazer um acordo, mas ainda não ouvimos aquelas palavras secretas. Nunca vamos ter uma arma nuclear." E completou: "Minha preferência é resolver esse problema pela diplomacia. Mas uma coisa é certa, jamais permitirei que o maior patrocinador do terrorismo do mundo tenha uma arma nuclear." Observe o tom. Trump não disse que vai atacar. Disse que prefere a diplomacia. Em política externa, essa linguagem de preferência é deliberada. Significa que a outra opção está viva, credenciada e sobre a mesa. É o equivalente de um negociador dizer que prefere não processar, enquanto o advogado já redigiu a petição. Mas aqui está o que o discurso de Trump não mencionou. Sua própria inteligência, incluindo a CIA, não encontrou evidências no ano passado de que o Irã estava de fato construindo uma arma nuclear. A AIEA igualmente não encontrou. O Irã tem enriquecido o urânio. Mas enriquecimento civil e construção de bomba são etapas distintas com uma diferença técnica e estratégica enorme. Trump apresentou ao Congresso americano uma ameaça que sua própria comunidade de inteligência não confirmou publicamente. A segunda declaração principal foi do porta-voz do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e ela foi ao mesmo tempo uma ameaça e uma oferta. Ghalibaf disse textualmente: "Se você escolher o caminho da diplomacia, no qual a dignidade iraniana e os interesses mútuos sejam respeitados, continuaremos à mesa de negociações. Se você decidir repetir experiências passadas por meio de enganos e informações falsas e lançar um ataque em meio às negociações, inevitavelmente vai provar o soco firme do povo iraniano." Observe a estrutura. Não é uma ameaça simples. É uma proposta com dois caminhos claramente delineados. Ghalibaf está dizendo que o Irã ainda quer negociar, mas que atacar durante negociações ativas seria uma linha vermelha que geraria resposta imediata. Essa é uma posição de negociação, não uma declaração de guerra. O Irã ainda não está encurralado o suficiente para desistir da diplomacia. Mas vamos analisar o que isso realmente significa. Do ponto de vista de Washington, o problema é que as negociações de Genebra estão travadas nas mesmas 4 questões desde abril do ano passado. Fontes americanas com conhecimento das conversas dizem que o Irã recusa aceitar enriquecimento zero de urânio, recusa desmantelar sua infraestrutura nuclear, recusa limitações ao seu programa de mísseis balísticos e recusa encerrar o apoio financeiro e logístico a grupos armados no Líbano, no Iêmen, no Iraque e na Síria. Essas não são posições negociáveis no curto prazo para o governo iraniano. Um analista com conhecimento do dossiê descreveu a estratégia iraniana desta forma: eles estão tentando criar muitos objetos brilhantes, distrações, para afastar o foco do fato de que não estão preparados para fazer as concessões que o presidente Trump exige. Do ponto de vista de Teherã, o problema é diferente. O ministro das Relações Exteriores, Araghchi, disse antes de partir para Genebra que acredita que um acordo justo, equilibrado e equitativo está ao alcance. Ele descreveu que as duas partes já trocaram preocupações e conhecem as posições um do outro, e disse que trabalha para preparar um bom texto e chegar a um acordo rápido. Dois lados dizendo que querem um acordo, e o acordo ainda não existe. A verdade, como quase sempre em diplomacia, é mais complicada do que as declarações públicas sugerem. Vamos pausar aqui e analisar o que realmente está acontecendo por trás das cenas. Há um debate interno intenso no nível mais alto do governo Trump sobre o que fazer com o Irã. E esse debate, que vazou para múltiplos veículos jornalísticos nos últimos dias, revela algo que os discursos públicos escondem completamente. O general Dan Kane, o principal assessor militar de Trump nas questões do Irã, é descrito por fontes próximas à Casa Branca
como um guerreiro relutante. Segundo o Axios, que falou com 5 fontes que participaram ou foram informadas das reuniões de alto nível, Kane enxerga as apostas de uma operação maior no Irã como significativamente mais altas do que em outras situações, com risco maior de envolvimento prolongado e baixas americanas. Uma fonte descreveu que Kane não é contra um ataque, mas é realista e pragmático sobre as chances de sucesso e sobre o que pode vir depois de uma guerra. E aqui está um detalhe revelador que a imprensa mainstream quase não menciona. O almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM, o Comando Central das Forças Armadas Americanas, que teria que executar qualquer ataque ao Irã, não foi convidado para nenhuma das reuniões que Trump convocou sobre o tema. E não fala com o presidente desde que a crise começou em janeiro. O general que realmente executaria a operação está excluído das conversas. O vice-presidente J.D. Vance, ele próprio, levantou preocupações sobre envolvimento prolongado em deliberações internas recentes. Witkoff e Kushner têm pedido a Trump que dê mais tempo à diplomacia. Do outro lado, o senador Lindsey Graham, um dos maiores hawks do Congresso americano, afirmou ao Axios que há 90% de chance de vermos ação cinética, o eufemismo militar para bombardeio, nas próximas semanas. Graham ligou diretamente para Trump no domingo passado, pedindo que ele ignorasse os assessores mais cautelosos e avançasse com o ataque. Há uma luta de poder real acontecendo em Washington. E o centro dessa luta é a seguinte pergunta: o que seria considerado vitória? Vamos analisar as opções militares que estão sobre a mesa, porque não é uma situação de tudo ou nada. O New York Times reportou no domingo que Trump está considerando uma opção de ataque limitado, como um tiro de advertência, para pressionar o Irã a aceitar suas demandas nucleares. Se o Irã continuar resistindo, esse ataque limitado seria seguido de uma campanha muito mais ampla, com o objetivo declarado de mudança de regime. Esse modelo de 2 estágios é incomum na história militar americana, mas não sem precedente. É como um ultimato com consequências escalonadas. A ideia é dar ao Irã uma última chance de se render antes de uma escalada maior. Mas aqui está o problema central com essa estratégia. O Irã já disse que se os Emirates atacarem, todas as bases militares americanas na região serão alvos legítimos. E o parlamento iraniano aprovou formalmente uma moção para fechar o Estreito de Hormuz em caso de conflito. Isso transforma um ataque limitado em algo que pode não ser limitado na prática. E aqui está o dado que todo analista de segurança energética conhece e que está sendo amplamente subestimado nas discussões políticas. O Estreito de Hormuz tem em seu ponto mais estreito apenas 33 quilômetros de largura. Aproximadamente 21 milhões de barris de petróleo passam por ele todos os dias. Isso representa cerca de 21% de todo o consumo mundial de petróleo. Aproximadamente 27% de todo o comércio marítimo de petróleo do mundo passa por esse gargalo. Saudi Arábia, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque e Catar. Todos os principais exportadores do Oriente Médio dependem desse estreito para chegar aos mercados globais. E 84% desse petróleo vai para a Ásia, China, Índia, Japão e Coreia do Sul. No dia 17 de fevereiro, o Irã conduziu exercícios militares com tiros reais no Estreito de Hormuz. Não foi um acidente, não foi rotina. A Guarda Revolucionária Islâmica estabeleceu uma área de tiro que se sobrepôs diretamente às rotas de separação de tráfego marítimo internacional, forçando navios a desviar. Analistas descreveram isso como mensagem geopolítica, não como ameaça real à segurança energética, pelo menos por enquanto. Mas o por enquanto é o que importa. O Goldman Sachs emitiu uma nota recente dizendo que o petróleo pode ultrapassar $100 por barril se o estreito for bloqueado. Analistas da Lombard Odier estimam que um cenário de fechamento prolongado seria devastador, não apenas para os mercados de energia, mas para ações globais, moedas emergentes e taxas de inflação em todos os continentes. E aqui está o dado que poucos estão conectando diretamente. O Brasil importa derivados de petróleo e exporta commodities cujos custos de frete estão diretamente ligados ao preço do barril. Qualquer conflito que empurre o petróleo acima de $100 vai ser sentido no preço da gasolina, no frete de alimentos e na inflação brasileira dentro de semanas. Isso não é um conflito distante. É uma crise que tem endereço no seu bairro. Vamos às reações internacionais. E são reveladoras de formas que as manchetes não estão capturando. Então,
Quais foram as reações ao discurso de Trump e ao posicionamento militar americano? Do lado do Irã, a reação oficial foi de raiva controlada. O Ministério das Relações Exteriores iraniano acusou Trump de repetir grandes mentiras sobre o programa nuclear. O presidente iraniano Pezeshkian foi direto ao ponto, dizendo que o Irã nunca capitulou em nenhum ponto de sua história. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, disse que os iranianos jamais capitularam. Observe o padrão. Essa linguagem de não capitular é deliberada e endereçada a uma audiência doméstica. O governo iraniano está sob pressão interna sem precedentes. Desde o início de 2026, protestos em larga escala tomaram as ruas iranianas, com grupos de direitos humanos reportando que milhares de pessoas foram mortas pela repressão das forças de segurança. É nesse contexto de fragilidade interna que o governo Khamenei precisa parecer firme e inquebrável diante de um inimigo externo. A Rússia emitiu uma declaração pedindo contenção. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, participou de uma conferência sobre o Oriente Médio no início de fevereiro, onde defendeu que a crise deve ser resolvida diplomaticamente. A China, maior importador de petróleo iraniano e maior importador de petróleo do mundo, ficou conspicuamente silenciosa. Não emitiu uma declaração de alto nível nos dias após o discurso de Trump. Mas aqui está o que essas reações não mencionaram. Nenhum desses países tomou medidas concretas. Rússia não fez nenhuma movimentação militar. China não ameaçou consequências econômicas. Nenhum aliado do Irã no eixo anti-americano deu qualquer sinal de estar preparado para entrar em um conflito ao lado de Teherã se os Islâmitas atacarem. O Irã, se for bombardeado, enfrentará os Israel e Israel praticamente sozinho, dependendo da resposta dos grupos proxies que financia na região. Isso explica muito sobre o comportamento iraniano nas mesas de Genebra. Internacionalmente, o Catar, que abriga a maior base aérea americana do Oriente Médio, a Al Udeid, alertou que qualquer escalada poderia ter consequências severas para o Oriente Médio. É uma declaração que diz muito sem dizer nada diretamente. O Catar não quer ver a base em seu território usada como ponto de partida para um conflito que poderia transformar toda a região em campo de batalha. A mensagem coletiva da comunidade internacional é clara. Todos preferem a diplomacia, mas ninguém está disposto a pagar o custo de forçar qualquer um dos dois lados a recuar. E esse vácuo de liderança internacional é, em si mesmo, parte do problema. Agora vamos ao núcleo do que está acontecendo em Genebra, porque os detalhes importam mais do que os headlines. A terceira rodada de negociações começa nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, em Genebra. Araghchi chegou na cidade e se reuniu com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, o facilitador das conversas. As negociações são indiretas. Americanos e iranianos não se sentam à mesma mesa. As mensagens são transmitidas através dos omanenses, o que permite que ambos os lados mantenham a posição de nunca ter capitulado diante do inimigo. A primeira rodada desta fase foi em 6 de fevereiro, em Omã. A segunda, em 17 de fevereiro, em Genebra. Araghchi disse depois da segunda rodada que as duas partes chegaram a uma compreensão tentativa sobre os princípios amplos, mas acrescentou que nenhum acordo substantivo havia sido alcançado. Estamos tentando fazer algo que acomode as preocupações e interesses de ambos os lados, disse. Acredito que podemos chegar a um acordo rápido, mas aqui está o que Araghchi não mencionou. Segundo fontes americanas citadas pela Fox News com acesso às conversas, o Irã ainda se recusa a aceitar as 4 exigências centrais de Trump: zero enriquecimento de urânio, desmantelamento da infraestrutura nuclear, limitações ao programa de mísseis e encerramento do financiamento a grupos armados regionais. E as posições iranianas, segundo a mesma fonte, não mudaram e não têm mudado fundamentalmente. Isso cria uma complicação narrativa enorme para ambos os lados. Araghchi diz que um acordo está próximo. As fontes americanas dizem que as posições iranianas não se moveram. Um desses dois está errado. Ou os dois estão certos sobre perspectivas diferentes dos mesmos fatos. A resposta provavelmente é a segunda opção. O Irã pode estar disposto a fazer concessões em linguagem e em apresentação sem fazer concessões substantivas nas posições centrais. E Trump pode estar disposto a aceitar uma vitória retórica sem uma mudança real na capacidade nuclear iraniana.
Mas isso não é o que o discurso de Trump ao Congresso sugeria. E isso nos traz a questão do poder militar americano na região, porque os números são impressionantes. Os EY assemblaram no Oriente Médio a maior concentração de poder naval e aéreo que o mundo viu em décadas. O USS Abraham Lincoln, um porta-aviões de propulsão nuclear da classe Nimitz, com mais de 100 aeronaves a bordo e um grupo de ataque completo de destroyers, cruzadores e submarinos, está no Mar da Arábia desde o final de janeiro. Fotos do Departamento de Marinha americano publicadas em 21 de fevereiro mostram o navio em plena atividade operacional. O USS Gerald R. Ford, o maior navio de guerra da história da humanidade, foi fotografado nesta semana cruzando o Estreito de Gibraltar. O Ford é um porta-aviões de classe Ford, a geração mais avançada já construída, com capacidade para mais de 75 aeronaves de combate. Ele está a dias do Golfo Pérsico. Imagens de satélite analisadas pela Associated Press mostraram que os navios normalmente atracados no Bahrein, sede da 5ª Frota da Marinha Americana, estavam todos em alto mar esta semana. Antes do ataque iraniano ao Catar em junho passado, a 5ª Frota dispersou seus navios exatamente da mesma forma. Essas não são as ações de uma potência confiante de que as negociações vão funcionar. O porta-voz do Comando Central americano, Tim Hawkins, disse publicamente: "A dissuasão, do nosso ponto de vista, vem através de uma demonstração de força. Em um momento de tensão elevada, vamos garantir que temos as forças no lugar para proteger nossas tropas." É um reconhecimento implícito de que a situação já está operacionalmente ativa. Os americanos não estão se preparando para uma eventual hipótese, estão em posição de ataque. Mas o cenário militar iraniano de resposta é igualmente concreto. E é importante entender o que o Irã tem a oferecer como resposta, porque isso determina diretamente o custo de um conflito. O Irã possui uma das maiores forças de mísseis balísticos do Oriente Médio, com alcance comprovado para atingir Israel e todos os países onde os Ineus-Meio têm bases militares, incluindo Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Iraque. O Irã tem navios de ataque rápido, submarinos e tecnologia de minas navais projetados especificamente para operações assimétricas no Estreito de Hormuz. O parlamento iraniano já aprovou formalmente uma moção para fechar o estreito. Uma decisão final exigiria a aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional, mas a moção aprovada é um sinal político interno inequívoco. E existe uma questão logística raramente discutida nas análises convencionais. O Irã financia grupos armados em pelo menos 4 países: o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, milícias xiitas no Iraque e grupos na Síria. Um ataque americano ao Irã provavelmente ativaria esses grupos simultaneamente, transformando um conflito bilateral em uma crise regional multifrontal com alvos que incluem Israel, bases americanas no Iraque e no Kuwait, e possivelmente infraestrutura de petróleo saudita. O general Kane, segundo as fontes do Axios, está claro e realista sobre as chances de sucesso e sobre o que pode vir depois de uma guerra. Essa frase, no contexto de um assessor militar de alto nível, é um aviso significativo. Vamos analisar o que acontece se a guerra começar. Porque existem cenários distintos e cada um tem implicações diferentes para o mundo. Analistas que acompanham os mercados de energia identificaram cenários distintos para o conflito. O primeiro e mais leve: ataques americanos limitados sem resposta iraniana significativa. Preços do petróleo subiriam entre 5 e 10 dólares por barril, mas o estreito permaneceria aberto e os mercados absorveriam o choque em semanas. O segundo cenário, que muitos consideram o mais provável em caso de ataque: ataques mais amplos com resposta iraniana por mísseis contra bases americanas. Petróleo saltaria imediatamente para entre 80 e 90 dólares. Estreito perturbado, mas não totalmente fechado, porque o próprio Irã depende dele para suas exportações. Politicamente traumático para os imigrantes, economicamente manejável para o mundo a médio prazo. O terceiro cenário é o que os mercados têm como risco extremo: ataque americano seguido de fechamento prolongado do estreito pelo Irã. O Goldman Sachs estimou que o petróleo poderia facilmente ultrapassar 100 dólares por barril. Cerca de 70% da capacidade de reserva da OPEC Plus está no Golfo Pérsico. Se o estreito fechar, a substituição é limitada. Os principais prejudicados: China, Índia,
Japão e Coreia do Sul, que juntos importam cerca de 69% de todo o petróleo que passa pelo estreito. Mas fechar o estreito seria também altamente prejudicial para o próprio Irã, que depende das exportações de petróleo como principal fonte de receita. É por isso que a maioria dos analistas considera esse cenário como um recurso de desespero extremo, não de estratégia racional. Mas aqui está o que esses cenários omitem. Nenhum deles considera seriamente o que acontece internamente no Irã em caso de ataque. Desde o início de 2026, o Irã está imerso em protestos generalizados contra o governo. Grupos de direitos humanos reportam milhares de mortos na repressão. A economia iraniana está em colapso. E é nesse contexto de fragilidade que Trump disse, em Fort Bragg, em 13 de fevereiro, que uma mudança de regime seria a melhor coisa que poderia acontecer. Do ponto de vista da estratégia americana, isso tem uma lógica. Se um ataque militar aumentar a pressão interna no Irã, a ponto de desestabilizar o regime, o resultado seria considerado uma vitória dupla, nuclear e geopolítica. Mas aqui está o problema com essa lógica. Ataques externos tendem a unir populações contra o inimigo externo, mesmo quando essas populações detestam seu próprio governo. O Irã de 1980 é um exemplo. Quando o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Irã logo após a Revolução Islâmica, numa época em que o governo do Ayatollah Khomeini era extremamente frágil, o resultado foi que a guerra unificou o país e consolidou o poder do governo revolucionário por décadas. Um ataque americano ao Irã hoje poderia produzir o mesmo efeito paradoxal, fortalecer internamente exatamente o regime que Trump quer enfraquecer. E essa questão estratégica fundamental está no centro do debate dentro da Casa Branca. Então, o que acontece agora? Do ponto de vista diplomático, tudo depende do que sair de Genebra nesta quinta-feira. Se as conversas fracassarem, Trump terá que decidir o que fazer com seu ultimato de 10 a 15 dias, dado em torno de 20 de fevereiro. O prazo aponta para entre 5 e 7 de março, mas Trump tem usado prazos como armas de negociação, não como calendários rígidos. Em junho passado, ele deixou expirar um prazo de 60 dias e esperou mais dias antes de autorizar os ataques. Os prazos são reais enquanto são úteis como pressão, e negociáveis quando conveniente. Do ponto de vista militar, os dois grupos de ataque já estão posicionados. Segundo múltiplos relatórios, o CENTCOM apresentou a Trump uma série de opções. O fato de que o comandante do CENTCOM, Almirante Cooper, não está sendo incluído nas conversas do presidente é um sinal que analistas descrevem como altamente irregular. Uma interpretação possível é que a decisão já foi tomada em um círculo muito fechado e que o comandante responsável pela execução será informado na hora de agir. Do ponto de vista econômico, os mercados de petróleo já estão precificando o risco geopolítico. Reservas estratégicas do Zimalnewa e aliados estão em prontidão para liberação rápida, mas analistas são categóricos. Cobrem semanas, não meses. Um fechamento prolongado do estreito produziria um choque que elas não podem absorver. Do ponto de vista da ordem regional, o que está sendo jogado em Genebra é muito maior do que o programa nuclear iraniano. É uma questão sobre quem define as regras do Oriente Médio para as próximas décadas. Se os ECROTEUA conseguirem forçar o Irã a abandonar seu programa nuclear e seu apoio a grupos armados regionais, isso redesenha completamente o equilíbrio de poder na região. Se o Irã resistir e os imperiais atacarem sem produzir mudança real, isso fortalece a narrativa iraniana de que o país pode sobreviver à pressão americana. E se o Irã fechar o estreito e produzir um choque de petróleo global, isso demonstra que a dissuasão iraniana tem dentes reais. Há um caso relevante que ilumina o risco de cálculo errado nessa situação. A crise de mísseis de Cuba, em outubro de 1962, durou 13 dias, e a solução veio de bloqueio naval combinado com negociação secreta nos bastidores. A diferença agora é que não há negociação secreta de alto nível acontecendo. Há Jared Kushner e Steve Witkoff em Genebra, e um Irã que está internamente frágil, mas não necessariamente mais disposto a recuar diante de pressão pública por isso. A pergunta não é se os Rio têm capacidade militar para atacar o Irã. Tem, de forma massiva. A pergunta é, o que acontece depois do ataque? O que constitui vitória? O que o Irã fará? O que a China fará com um aliado comercial atacado? O que a Rússia fará? E, criticamente, o que os iranianos nas ruas farão? Se voltarão contra o próprio regime, como Trump quer,
ou se voltarão contra os EUA, como a história sugere que é mais provável. Essas são as questões que vão definir o Oriente Médio pelos próximos 20 ou 30 anos. E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as respostas. Uma coisa é certa: o mundo em que você acorda amanhã está à beira de uma mudança que pode ser sentida nos preços dos alimentos no supermercado, no preço da gasolina, na taxa de câmbio do dólar e na geopolítica do Brasil por anos. A diplomacia em Genebra não é um show. É possivelmente a última conversa antes de uma decisão que não tem voltar atrás. A pergunta não é se Trump vai ou não atacar o Irã. É o que acontece com a ordem mundial no dia seguinte, qualquer que seja a decisão. Essas são as questões que vão definir o que chamamos de geopolítica nos próximos anos. E todos nós, de Brasília a Teherã, de Washington a Beijing, vamos ter que viver com as respostas, quer estejamos prestando atenção ou não. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre o que está realmente em jogo nessa crise, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando essa situação em tempo real, e você não vai querer perder o próximo capítulo dessa história, especialmente depois do que vai sair de Genebra nesta quinta-feira. Deixe um comentário com sua análise. Trump vai atacar o Irã antes do fim de março, ou a diplomacia vai segurar mais uma vez? E compartilhe esse vídeo com qualquer pessoa que queira entender como uma crise no Oriente Médio pode mudar o preço da gasolina no Brasil amanhã. Elas precisam entender o que realmente está em jogo.